Você sabe o que é democracia direta? Participe do primeiro... Alô. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 21 de maio de 2011, sábado. O verbete é o 1936, 6 páginas, 56 logias e 19 máximos. O detalhismo tem 13 máximos. O tema, criatividade evolutiva. A especialidade é mental-somatologia. Quem redigiu essas 6 páginas foi o meu mestre, Everton Santos. É o professor que está aqui, acompanhado da excelentíssima e da sister, que está hoje tudo acertando a situação. Ele não precisa muito disso, mas a turma quer ajudar. Ele sabe tudo sobre essas coisas. Eu acho que ele nem devia de participar disso, devia de ser o concurso. Que ele sabe tudo. Eu acho que é uma covardia para vocês, o Everton defender qualquer coisa aqui. Abra o olho com ele hoje, tá certo? Definologia. A criatividade evolutiva é a capacidade de utilizar os mais variados modos de criatividade inerente às diversas áreas de manifestação consciencial para gerar resultados úteis, cosmoéticos e prioritários para a auto e heteroevolução consciencial. O vínculo cosmoético da intrafisicalidade, o aperfeiçoamento da criatividade, o acesso à central extrafísica da verdade. Agora, o pensamento lateral, o pensamento divergente, o olhar clínico do especialista criativo, a pausa na produção criativa para debate avaliativo dos achados, a exposição do criador através da criação, o preço da originalidade, o ato de libertar a imagem da pedra bruta, os contatos extrafísicos com amparadores especialistas. Eu li só algumas coisinhas do que tem. Agora, na argumentologia tem o tópico da hiperacuidade, com 7 manifestações listadas em ordem alfabética, importantes de serem observadas para a implementação da criatividade evolutiva. Na remissologia, destacamos 5 verbetes dentre os 15. A acrobacia mental somática, aplicação da neoideia, autocriatividade, ideia original e neopensene. Frase enfática. O maior impedimento para a consciência atingir e desenvolver a criatividade evolutiva é a atuação da autorrepressão silenciosa e inconsciente, resultando dos condicionamentos milenares. Você já utiliza a criatividade evolutiva no cotidiano? Esses atos criativos beneficiam somente você ou também outras consciências? Eu chamo a atenção que na bibliografia específica tem 14 fontes bibliográficas. Agora, questionamentos aqui. O que faço para me livrar dos ressentimentos adquiridos ao longo da minha história, que me fazem, em diversas situações, uma pessoa dura? Primeira coisa, ressentimento é burrice na minha terra. Ressentimento vamos dizer, mágoa. É a mesma coisa de queixa, queixume. Isso para mim é burrice. Eu chamo essa turma de burraldo, burrildo e burroide. Então pensa bem o que é que se passa com você. Não há motivo da gente ter ressentimento. O negócio é perdoar. É falta de inteligência a pessoa ter mágoa dos outros e manter aquilo. Agora, você mesmo está falando que você se torna uma pessoa dura. A coisa deve ser até pior. O negócio é abençoar todo mundo.
perdoando. Pense nos outros, ajude. Isso aí era uma oportunidade que te deram para você ajudar. Você perdeu a oportunidade toda vez que você ficou com mágoa. Que a oportunidade de ajudar a pessoa a esclarecer. A tarefa de esclarecimento à tarde é justamente isso. O negócio é esse, a gente não pode ter desafeto que a gente mesmo criou. Isso é um erro, uma bobagem. É processo subhumano. Isso não está correto. Pense bem. Ó, você me perdoa, não estou falando seu nome aqui. Porque senão o povo fala que eu sou duro, falou até, né, que eu fico insultando os outros. Me perdoa, não é insulto, eu estou te falando a verdade. É preferível falar aquilo que amanhã você encontrar o transmentor e ele vai falar isso suavemente, vai ser muito pior, né? Outro, tenho desde novo a necessidade da masturbação diária, talvez por ansiedade. Isso aqui é um homem. Com 18 anos ainda não tive a minha primeira relação sexual, mas há pouco tempo, prestes a ter, notei dificuldade. Tive ereção, porém durava pouco tempo. Por sorte a relação não aconteceu por imprevisto, mas questionando o que aconteceu, fiquei bem preocupado. Que pode ser esse problema e qual o melhor caminho a seguir? Olha, você é o seguinte, você tem que estudar sexologia com mais tranquilidade e sair dessa tolice. E outra coisa, procurar a sua duplista, dentro das possibilidades, talvez já esteja na hora. Através da dupla você vai estudar o que é evolução e fazer assistência para a duplista. Procure uma moça que você vai assistir, ajudá-la a evoluir. Isso é que é a dupla evolutiva, está na hora. E outra coisa, vai colocar o sexo em plano secundário. Começa a usar mais o estado vibracional, que você melhora seu sexo, ou a sua sexologia. Outro, estive avaliando com conscienciograma e verifiquei que precisava fazer TARES ao grupo Karma ligado à bebida ayahuasca, da qual decidi me afastar radicalmente. Escrevi um artigo e publiquei nas redes sociais. Teve muita repercussão, sendo repassado por mais de 80 pessoas em uma semana. Uma delas que trabalhava comigo decidiu que não iria continuar bebendo e outras duas também ligadas à bebida apareceram querendo trabalhar na minha clínica. De que maneira devo interpretar isso? Devo esforçar-me na TARES, já que ambas pareceram estar muito interessadas com o motivo do meu afastamento, ou me afastar radicalmente? Não, você deve ajudar a fazer a TARES. Ou será que a máxima, quanto mais eu rogo, mais assombração me aparece, é verdadeira? Isso é besteira. O processo todo é você ajudar. Agora uma coisa, pega e manda uma cópia disso, que 80 pessoas foram atrás. Manda uma cópia do seu artigo para mim. Isso aí é importante. Para a gente ver isso aí com calma. Outro, se o caminho da evolução dos humanos é a serenologia e o caminho dos subhumanos são os humanos, há espaço e tempo para os infinitos seres invisíveis ao modo das bactérias e os vírus, os insetos e os vegetais evoluírem para os humanos na evolução? Ou alguns serão transmigrados ou se seguirão a evolução paralela? Não. Todo mundo caminha junto, mas agora, às vezes, quando uma escola melhora, eles limpam os alunos repetentes, aqueles que são muito reciclantes, manda para outro lugar para eles recomeçar a situação, do jeito que acontece nas escolas. Tem hora que o aluno não serve mais, você tem que ir para outra. Então eles fazem a mesma coisa, mas todo mundo evolui junto. Por isso que é preciso a gente ter cuidado. Por exemplo, essa noite, viu, Everton, eu queria até te falar, eu descobri onde é que as aranhas entram. Descobri um buraco. Eu fui atrás de um e falei assim, olha, eu tenho que te levar lá para fora. São 4 horas da manhã, mas você não pode ficar aqui. A hora que eu falei isso, quando eu vi, ela sumiu na parede, eu fui olhar, tinha um buraco no canto. Agora veja, uma aranha desse tamanho entrou num buraco desse tamanho. Todas elas parece que tem um curso, sabe, daquele de circo. O processo todo dos equilibristas, especialistas e contorcionistas. No canto da porta da saída. Sabe como é que é? Agora que aquilo, eu estava implicado com aquilo, eu não tinha visto um buraco ali. Agora, quando eu vi, ela sumiu. Entende? Negócio sério. De modo que nós temos que conviver com essa turma. Né? Outro aqui.
Ao ouvir várias tertúlias antigas e várias atuais, noto que o assunto extrafisicalidade está cada vez com menos espaço. O senhor concorda comigo? Se sim, por quê? Não, não concordo. Eu estou falando mais dos parafenômenos justamente agora, ultimamente, que negócio é esse? As coisas mais sérias. Eu não sei o que é que você andou lendo, é preciso de ver com calma, sabe? Mas eu não estou de acordo, não. Pelo contrário, tem um monte de verbetes novos que eu trouxe, e tem alguns para trazer ainda mais, que é tudo sobre o processo de extrafisicalidade, por causa do processo da assistência, não é isso? Outra coisa, nós estamos com mais de 2.000 verbetes. Agora, sabe o que é? Ela deve ter percebido que nós já estamos há quantas vezes aí com a turma que está escrevendo, vocês. E a turma aí não fala em extrafisicalidade. Deve ser isso, não é verdade? Sobre isso, eu dou razão para a nossa amiga. Nisso aí ela tem razão. Tendo em vista as inúmeras doenças que podem ser transmitidas pela saliva, eu não compartilho copos, talheres e nem pasta de dentes com ninguém. Minha família me chama de monk e hipocondríaco. Isso já aconteceu com o senhor? Não, nesse nível não. Porque usar profilático incomoda de igual maneira que as verpons aos neófagos. Não, isso incomoda, mas olha, a gente tem que olhar, mas tem um limite para essas coisas, né? Por exemplo, você dá uma pasta de dente para os outros, não faz mal nenhum. Porque eu não vejo. Isso aí está um pouco exageroso na minha terra, está um pouco moncoso. Não é? Isso aí não dá. É um pouco excessivo, sim. Eu acho aborto com isso. Você não tem toque, não, né? É uma boa pergunta, né? Perguntar, né? Agora aqui, as professoras do ECP1 me ajudaram a identificar a carência que possuo no psicossoma e me falaram da importância de constituir a dupla evolutiva. Estou solteiro e quero encontrar duplista. Está na hora de juntar esse aqui com o outro que perguntou, né? Tudo no mesmo dia, gente. Estou solteiro e quero encontrar duplista, mas tenho a impressão que devo esperar um pouco, terminar o mestrado antes e mudar de cidade. Mesmo tendo essa sensação, tentei dar nova chance ao ex-namorado e o resultado foi desastroso, me desestabilizou energeticamente. Tive a sensação de estar emocionalmente encapsulada. Isso é possível? Se sim, de que maneira saber se o encapsulamento é patrocinado por amparador ou assediador? É fácil. Olha se o seu ex-namorado é assediador ou não. Se ele for assediador, pode ser que os amparadores encapsularam você. Isso é o óbvio. Só pensar um pouquinho. Professor, acredito que dentro da escala evolutiva das consciências, o senhor é conscienciólogo. Eu e mais um monte aqui, né? Homo sapiens conscienciológico, 40% serenão. O que ainda faltaria para ser desperto? Qual conselho me daria para ser conscienciólogo igual que o senhor, além da assistência? O que seria mais importante? Olha, é o que eu estou tentando fazer. É trabalhar com a assistência, mas a partir do parapsiquismo. É isso que me falta. Então, por exemplo, entender mais o processo da semiconsciencialidade, do teleguiado e da evoluciologia, porque a evoluciologia que é aquele ponto sério de profissionalização da interassistencialidade. Agora é com você. Professor Everton, poderia explicitar na coloquiologia, página 20, salvação da lavoura e tirada de mestre? Bom, isso são algumas expressões que se usam, que são usadas quando surge uma grande ideia. Então tem aquela ideia, a pessoa diz, isso aí é a salvação da lavoura. Quer dizer, é uma expressão, assim como a tirada de mestre. São falas quando surge uma ideia muito boa que vem para resolver um problema que está todo mundo procurando a solução. Cara, né? Em riba do lance. Aquele em cima do lance, riba do lance. Agora, em numerologia, página 21, segunda linha. As enxurradas de ideias. Bom, eu vou falar então das duas anteriores para chegar nessa. Não, tudo é da nossa amiga, exatamente. A Cris Nievas. Então, olha só, por exemplo, tem o veio ideativo, que seria a linha que se poderia
descobrir de uma ideia que faria com que essa ideia fosse crescendo. Então você tem um veio, é por aqui. Aí então o que acontece? Seguindo na pesquisa disso, no exame disso, as ideias podem começar a fluir e estabelecer um fluxo de ideias. Então você começa a ter várias ideias dentro desse veio. E quando essas ideias elas vêm de uma maneira exorbitante, elas começam a vir sem parar, é o que se estabelece essa enxurrada de ideias. Você não para mais de ter ideias. A todo momento você está tendo ideias, ideias não param mais de chegar a essas ideias. Isso seria a enxurrada de ideias. É enxurrinho. Agora, gente, um convite. A Sinvex convida a todos os cognopolitas para visitar as obras do Serenário no campus de Invexologia e conferir as energias. As obras estão no 3º mês em momento já avançado. Data, amanhã, domingo, dia 22. Horário, após a tertúlia. Será disponibilizada carona a quem precisar. Só falta falar que vai ter boca livre. Que o mais está tudo aí na mão, na boca. Agora, outra coisa. Primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, construindo as bases cosmoéticas na politicologia, de 3 a 5 de junho. Vocês têm que lembrar que é daqui 2 semanas. Então é preciso a pessoa ver isso. Seria bom você falar alguma coisa para nós. Então, a reflexão que a gente queria fazer, pessoal, é que esse evento ele vai tratar de princípios de politicologia, tá? E a gente não vai discutir exatamente políticas públicas, por exemplo, ou políticas para Cognópolis. Nós vamos discutir princípios de politicologia. Então, nós vivemos aqui num bairro, né, numa cidade, nós estabelecemos relações entre nós e a sociedade. Então, é muito importante esse tipo de evento para promover esse tipo de reflexão. Porque se nós fazemos consciencioterapia, se nós buscamos o processo da autossuperação, se nós queremos melhorar a si próprio, é por algum motivo. E esse motivo é ajudar os outros. E para a gente ajudar os outros, você tem que estabelecer relações. E são essas relações que nós queremos discutir. E que é o que a politicologia regula, através das leis, através das relações humanas. Então, esse é um convite especial, é o primeiro simpósio internacional aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos ter a presença do professor Volney Lins, ele é um estudioso em direitos humanos. Então, a gente estuda o paradireito, né, a paradiplomacia, o processo todo da cosmoética. E a pergunta que a gente faz é, qual o nosso conhecimento de direitos humanos? O que a gente entende de direitos humanos? Então, vale a pena, ele é um especialista, está com um livro publicado e está publicando um outro livro esse semestre. Vamos ter também a presença do professor J. Vasconcelos, que esteve na Líbia o ano passado, antes das revoluções árabes. Ele foi na Líbia fazer um trabalho de democracia direta, por incrível que pareça. E ele teve contato direto lá com a cúpula do Gaddafi. Então ele filmou, fez entrevistas e vem apresentar esse trabalho aqui no simpósio, aqui em Foz do Iguaçu. Então, uma coisa totalmente inédita e totalmente atual diante do que está acontecendo no mundo árabe. E só para não ter muitas delongas aqui, a participação também do professor Gustavo Vieira, que vem falar sobre a experiência internacional dele com as minas terrestres e a participação das organizações civis no mundo, relacionando isso com o processo da democracia. E vamos ter também vários professores aqui da Cognópolis apresentando também os seus temas, e é um convite especial para nós, não só aqui da Cognópolis, mas quem mora fora de Foz do Iguaçu, participar desse evento. Nós estamos com 28 inscritos, a nossa meta são 75, e diante da importância desse evento, a gente faz aqui esse registro aqui para vocês participarem. Obrigado. A data é 3 a 5 de junho, daqui a 2 semanas aí. No domingo, quando terminar o evento, vai coincidir com o lançamento da pedra fundamental da Ágora Cognopolita. A primeira Ágora, né, acho que aqui na América em geral, latina, sul-americana, a gente não tem uma Ágora, né? Eu acho que é a primeira também, alguns dizem que é a primeira depois da Grécia. Então, vai ser construído aqui em Foz do Iguaçu. E teremos também a reunião do Conselho dos 500, uma reunião especial com a participação desses professores, onde vai ser debatido vários assuntos importantes para a Cognópolis. Obrigado. Gente, eu queria dizer que isso aqui é a Gazeta do Iguaçu de anteontem, quinta-feira. Tem aquela sessão Consciência e Evolução, e o Flávio Amaral, que está aqui, está ali, ó,
escreveu um belo artigo sobre a contra-reforma ortográfica. Esse negócio do Ministério da Educação, mandar as coisas para ensinar errado os outros. Mas o artigo dele está o máximo, tá? Exemplar, fora de série. Isso aqui talvez era o caso de ser reproduzido pelo Antônio, examinar isso. Que examina bem aqui para você ver como o artigo está bem feito dele. Seria bom colocar na revista Consciência. Agora, outra coisa. Esses dias aqui, eu não sei se a turma aí dos filmes lá do Cineclube está aí, mas me perguntaram sobre um filme chamado Atividade Paranormal. A Kátia me arranjou o filme e eu vi ontem. O filme é inapelavelmente, absolutamente não presta. Um dos piores que eu já vi ultimamente sobre esses assuntos. Atividade Paranormal. Foi um teletertuliano que perguntou, o último, dois já me perguntaram. Então, a minha opinião, é uma droga, não percam tempo com isso, ele não acrescenta nada. É tolice para ganhar dinheiro. Parece colocar até lá o Spielberg, colocando um final diferente, não sei o quê. Eu nem quis ver o outro final. O filme é horrível, ele é aborrecido, chateia, dois caras conversando e um negócio de uma câmera lá que mostra que a porta mexe, um troço, besteirada sobre poltergeist. Não explicar nem de um lado, nem do outro, nem nada. Eu não entendi como é que fizeram aquilo. Deve ter sido feito especialmente para algum lugar para ganhar dinheiro. Uma vergonha esse filme. É um dos piores, inapelavelmente indefensável. Não tem jeito. Esse é um dos piores que eu já vi ultimamente. Gastaram dinheiro para filmar sempre dentro da mesma casa, do mesmo jeito, mas horrível. E outra coisa, tem tanta gente falando nisso, isso eu não entendo. Só porque colocaram a câmera e a porta mexeu. Aquilo é a coisa mais fácil que tem de fazer, bola. Eu sou capaz de fazer coisa melhor do que aquilo. Filmando, que é isso? Besteira. Agora, esse aí não vai. Então vocês ficam sabendo, chama atividade paranormal. É inatividade para louco. Besteira, débil mental. Tá certo? Vocês já ficam sabendo. Agora, gente, eu entrego, então, o meu mestre, Everton Santos, às mãos de vocês. Olha bem o que vocês vão fazer com ele. Tá Everton, aqui na página 21, na terceira linha aqui da fatologia, final, a hora de parar. Liga um pouquinho com o negócio da enxurrada de ideias que você falou há pouco. A gente, às vezes, sabe a hora de parar, mas o difícil é parar, quando vêm as ideias boas, e a gente, né, tem hora para as coisas. Como é que você faz quando isso acontece? Como é que você para? Aqui, essa hora de parar, ela tem dois aspectos, né? A hora de parar, no sentido de que você tem que dormir, você tem que descansar, você tem que comer. Então tem a sua organização, você tem aquela hora, você tem seus compromissos, você tem que, naquele momento, você tem que inapelavelmente parar. Excepcionalmente, você pode extrapolar um pouquinho dentro da sua margem e ficar um pouquinho mais, mas aí tem que resistir à tentação. Anota as palavras principais e vai deitar. A questão, quer dizer, se for para parar para dormir. Agora, às vezes, eu particularmente tenho dificuldade de fazer isso. A Nara aqui é que sabe, né? Até eu comprei agora uma caneta que ela tem uma luzinha, que aí quando eu vou escrever eu acendo a luz só da caneta. Porque às vezes eu fico acendendo o abajur, acendendo, apagando, e ela não consegue dormir. Eu até ia botar um item aqui que eram as inspirações noturnas, que as ideias não param e às vezes é inapelável. Então, na maioria das vezes eu consigo, mas excepcionalmente eu dou vazão. Por exemplo, um outro verbete que eu estou escrevendo foi assim, alguém me sugeriu a ideia do verbete, o tema, e eu comecei a ter ideias e não parava mais. Aí eu percebi que era algo excepcional e dei vazão e anotei tudo. Paciência. Outra coisa, João, aqui em relação ao ponto, a hora de parar, também tem outro aspecto que tem alguma outra parte do verbete aqui que eu coloco, que toda obra, ela sempre pode ser melhorada. Não há nada que se faça que não possa ser melhorado. Então aí também tem que se
se prestar atenção na hora de parar. Quer dizer, você tem que dar por pronto, pelo menos por enquanto, né? Sabendo que você vai poder seguir. Mas se você também não parar nesse sentido, você nunca vai terminar o verbete, nunca vai terminar o livro, você nunca vai terminar nada a princípio. Então chega um momento que você tem que dizer, bom, chega, aqui está pronto, vou parar, nada impede que eu retome mais tarde, reescreva e refaça. Beleza, aproveitando fazer mais uma aqui na página 22, na trinomiologia, na segunda linha, tem o trinômio fluidez, interatividade e parapsiquismo. Você pode falar? Bom, eu penso que esse trinômio, esses itens, eles realmente são indissociáveis para a criatividade em si, mas para qualquer processo de comunicabilidade com as consciências. Se você não tem essa fluidez, e aí é fluidez de ideias, fluidez de energias, e você não tem a capacidade de interagir, tanto com as outras pessoas, mas no caso aqui mais com o aspecto das consciências, você não vai ter esse contato, ou seja, não haverá o parapsiquismo. Então, não há parapsiquismo sem interatividade, sem fluidez, ou fluidez sem interatividade, enfim. Então, é essa interconexão desses três fatores que compõem esse trinômio, no caso aqui colocado para se ter criatividade. Então, você acessar, ter contato com um amparador para ter uma inspiração, se você não tiver essa fluidez e essa capacidade de interação, não surgiria essa criatividade. Everton, na paradoxologia, na página 22, você podia expandir um pouco mais esses paradoxos aí? Estão muito interessantes. Enfim, bom, primeiro, o paradoxo da criatividade evolutiva impor restrições à criatividade. Ou seja, não é qualquer criatividade que se enquadraria no conceito de criatividade evolutiva. Então, tem criatividades que são involutivas, que são anticosmoéticas. Então, você desenvolver a sua criatividade evolutiva significa que você não irá dar vazão, não irá atuar mais na criação em outras áreas que seriam anticosmoéticas, que não seriam prioritárias. Então, nesse sentido, a criatividade evolutiva restringe a criatividade, esse outro tipo de criatividade. Por isso é um paradoxo. Ok? Número 1? Isso. O paradoxo do monoideísmo temporário expandir a criatividade evolutiva. Bom, o monoideísmo, ele por si só é algo ruim, é algo prejudicial, é algo patológico. Mas, no caso, esse monoideísmo temporário seria aquele momento, aquela temporada da ideia fixa. Você só pensa naquilo, você está escrevendo sobre um tema, você vai se focar naquele tema, e tudo que você olhar ao seu redor, você vai enxergar aquele tema. Você vai relacionar com aquele tema, você vai pensar naquele tema, enfim, isso que eu estou chamando de monoideísmo temporário. Então, por ser temporário, ele pode ajudar a expandir. Tudo bem? Tá ótimo. E o paradoxo da criatividade destrutiva, abrir espaço para a inovação. Então, por ser destrutiva, aparentemente, não iria gerar algo novo, certo? Mas, no caso, é a criatividade que faz com que, no caso, você teria ideia de desfazer alguma coisa que não é cosmoética, que não é edificante, para então colocar algo novo no seu lugar. Aqui, digamos assim, dos apoios, analogias ou base da ideia que eu tive para colocar esse paradoxo é justamente a cosmoética destrutiva. Sei, Então, mas aí então a criatividade destrutiva é você identificar uma coisa que não está bem, que é anticosmoético, e o ato de você substituir aquilo já é uma criatividade, é isso que você está pensando? Não. Seria a criatividade que você tem para destruir. Certo? Ah, entendi. Entendeu? É a criatividade que destrói algo que não presta, abrindo espaço para algo novo. É toda a maneira, né, que você vai ter que pensar para fazer isso. Isso, né? você usa a sua criatividade para desfazer algo que não presta. Tá, e desfazer cosmoeticamente, né? Exato, Tá, entendi exatamente, agora. exatamente. Obrigada. Oi, Everton, Mariusa, aqui na B. Na sexta linha, em fatologia, na página 21,
a evitação da heteronomia patológica. Eu gostaria de saber o que é heteronomia e se existe a patológica, se existe a homeostática também. A positiva, né? Vamos dizer assim, a saudável. A autonomia é quando você faz por você mesmo. A heteronomia seria a influência de outro, Sim. né, em você. Às vezes, isso é positivo. Às vezes, uma pessoa lhe dá orientações, até lhe conduz por um caminho desconhecido. Sim. Você se coloca, né, num ato de confiança, né, para ouvir o que aquela pessoa tem para lhe dizer e para lhe conduzir, para lhe orientar. Isso seria a heteronomia, certo? E no caso, a heteronomia positiva. Sim. A patológica é quando você permite que outra pessoa gerencie a sua vida e você delega a ela a responsabilidade pelos seus atos, ou coisa parecida. Então você passa o seu comando, o comando da sua vida para outra pessoa, sem senso crítico, sem posicionamentos. Essa seria a patológica. É essa que nós devemos evitar, porque essas, além de uma série de problemas, focando aqui, elas cerceiam a sua criatividade. Certo? Você vai passar para outra pessoa o comando, né, da sua vida, enfim. Tá. Posso fazer outra pergunta? Claro. Em termos da insubordinação mental, na 7ª linha da patologia, insubordinação mental, como fica isso em termos de criatividade evolutiva? Qual seria o caminho para você passar a ter um domínio melhor, né, do seu processo mental? Olha só, muitos desses itens aqui, eles têm uma aproximação simples, né? Sim. Então essa insubordinação mental justamente está ligada ao desenvolvimento do seu senso crítico. Você vai, no caso aqui, insubordinação não é revolta. Você simplesmente, nessa posição de insubordinação mental, você tem o seu desconfiômetro ligado, o seu senso crítico. Então você não vai passivamente aceitar tudo o que lhe dizem, todas as ideias. Seu intelecto estará ali atento para as ideias que estão surgindo, que estão sendo colocadas para você. Então você vai ser um insubordinado. Certo? No sentido de não aceitar passivamente, não aceitar sem se posicionar, não aceitar sem analisar, sem se colocar numa postura crítica. Ok. Isso, você não tinha uma respondeu. sequência na pergunta? Eu tinha pensado em subordinação mental em termos justamente de pessoas que têm aquele volume de pensamento e ele não tem um predomínio, uma racionalidade em cima, ele um pouco de antagonismo também. Essa insubordinação mental ela está mais afeita ao objetor de consciência, à objeção de consciência, no caso. Das ideias que possam ir surgindo, das neo-ideias. É isso, né? Tá bom, obrigado. Professor. O ato de criar um inventariograma no perfil do Orkut, inclusive colocar o princípio da descrença na tela inicial, seria uma manifestação de criatividade evolutiva virtual? Olha, é meio complexo, porque eu não tenho Orkut, eu entrei no Facebook agora para ajudar o meu irmão a divulgar um blog que ele criou, então eu acho que essa questão de se expor na internet, ela é muito, muito delicada. Então, penso que tomando os devidos cuidados, poderia ser assim. Né? Existem blogs, existem sites na internet que são muito positivos, que podem conter ideias muito criativas, e hoje em dia nós não podemos negar a força da internet, digamos assim, é o meio que veio para ficar, está aí, e digamos assim, um grande espaço de manifestação e relacionamentos. Então, penso que a princípio sim, agora temos que ter cuidado para ver o que nós vamos agregar junto com essas informações, qual vai ser a política, digamos assim, desse seu Orkut, sempre pensando que o Orkut por si só já está em um meio que, de certa forma, está meio assim, meio em decadência, está meio descaracterizado, porque virou muito algo das pessoas simplesmente exporem suas fotos, as suas festas, e o que fazem, enfim. Então tem que ver
né, esse contexto que você está inserido, que no caso é o Orkut, que por si só poderia já não agregar assim tanta confiabilidade que está sendo dito lá. Um amigo meu me falou que Orkut é o anagrama de truco. Estou só falando, não tem nada a ver com isso. Professor Everton, aqui atrás. O estalo de Vieira. Minha curiosidade se é o estalo do professor. Não é desse Vieira, não. O estalo de Vieira é a história de um padre, eu não lembro dos detalhes exatamente, um padre, Antônio Vieira, que foi no século... Tem livro dele inteiro lá na Epígrafe. No século XVI ou XVII, aqui no Brasil, ele, na sua juventude, ele não se considerava um bom aluno, nem um bom orador, nem nada. Ele se considerava medíocre, mas ele disse que em um determinado dia ele teve um estalo na sua cabeça. Ele ouviu um estalo dentro da sua cabeça e a partir dali ele começou a se sentir e efetivamente ficar mais inteligente. É o que a gente chama de sons intracranianos. Ele começou a se tornar um grande orador, fazer sermões, e isso se tornou uma expressão muito usada na época. Né? Ainda é usada até hoje em algumas, assim, dito como regionalismo, mas vem daí. Everton, na primeira página, na primeira linha da fatologia, você pode aprofundar mais no final a criatividade com hora marcada, por favor? Isso aí os artistas ficariam doidos, né, de ouvir um negócio desse, né? Mas eu penso que é um estado que se chega, né, que não é assim um estado tão avançado, tão lá na frente. Né? Isso aí é que são os pós-fácil dos originais. Isso se dá mais de madrugada. Depois que a pessoa trabalhou, eu já expliquei aqui, isso existe. É aqui, ó. Não é só eu que passo por essas coisas, não, tem mais gente. A criatividade com a hora marcada. Eu já vi. Tem esse aspecto que o professor Valdo está falando, mas eu também pensei aqui, professor Valdo, colocar essa criatividade com a hora marcada, é quando você se predispõe a criar em determinados momentos. Você diz, por isso que eu falo, melhor é de madrugada. Eu estou já acertando, já falei aqui umas 10 vezes já. Então você cria uma rotina, você chega a um ponto que você tem um background, você tem já uma base de pré-requisitos, que você tem plena confiança que tal hora eu vou sentar lá e vou criar. Nos dias que você marcou, e nem precisa ser em dias fixos, é o melhor. Mas você diz, bom, tal hora eu vou sentar lá e vou escrever, ou seja lá qual for a sua área de atuação, e você vai criar. Você tem essa autoconfiança. Agora, é bom a gente esclarecer que isso tem 2 módulos que ajudam, ou 2 agentes, ou 2 recursos. Primeiro, além do processo do horário certo. Primeiro é o parapsiquismo devido aos amparadores extrativos de função. E o segundo é a acumulação da inventariologia das pesquisas da pessoa. Chega num ponto que fica muito fácil falar que você tem muito material que você já criou, através de décadas. Você faz o que você bem entende. Foi a hora que eu resolvi fazer um desses livros que eu publiquei, eu fiz numa tarde. Que foi só pegar material meu e estava tudo bem. Teve uma pessoa que falou, mas não é possível, você acabou de fazer, não tinha nada disso antes. Numa tarde eu compus o livro. Você já tem uma base, tem a confiança. Então, veja, a criatividade com esses 2 recursos, ela se torna mais fácil. Agora, se a pessoa levar isso, como eu falo, para a madrugada, aonde tem silêncio, ela está sozinha, as coisas são melhores, e ela se habituar a trabalhar com aquilo, na hora que ela for dormir, depois de trabalhar 3, 4, 5, às vezes até 6 horas, intelectualmente, com assistência extrafísica, ela vai ter, vamos dizer, estrelas saindo de todo lado da cabeça dela, aquele negócio. Então, a hora melhor da criatividade é essa. Eu chamo isso de pós-fácil dos originais. Depois que a pessoa trabalhou demais no computador. Vem as enxurradas de ideias, né? É a ideorragia, é o nome que eu uso também lá, você já viu, né? Ideorragia, é hemorragia de ideias. Everton, Lucia aqui no ar. Eu estou assim, muito feliz de estar lendo o seu verbete, porque, mais do que tudo, ele nos faz muito pensar sobre
a educação aí da SOCIM, né? Onde, principalmente, a questão da interdisciplinaridade fica muito abstrata, né? E aí você coloca no binômio, na binomiologia, você coloca criatividade e interdisciplinaridade. Eu gostaria muito que você pudesse ampliar mais essa questão em cima de que você coloca também na página 21, a insubordinação mental, que é uma questão muito positiva, e juntar com o monodeísmo temporário. Seria possível? Claro. E levando em consideração que o professor Valdo, agora há pouco, se referiu para psiquismo. Vamos ver. Vamos começar pelo começo. Bom, ali o binômio criatividade evolutiva e interdisciplinaridade, ele está constituído porque uma das bases, claro, tem várias, mas uma das bases da criatividade é a associação de ideias. Então, quanto maior for a sua base de ideias, para que você possa fazer associações, melhor. Quanto maior for a sua base de ideias para você criar algo mais abrangente e complexo, melhor. Ou seja, você só cria algo abrangente, ou diríamos até a abrangência da sua criatividade, ela estará diretamente proporcional ao seu grau de interdisciplinaridade. Sim. Ou seja, quantas áreas você vai conseguir atingir com a sua criatividade, ou com o seu evento, com a sua criação. Ou seja, quanto maior for essa sua base, quanto mais você tiver, digamos assim, uma visão de conjunto, ou quanto mais ampla for a sua visão, mais abrangente vai ser a sua criação. Aí eu gostaria muito da gente repensar a questão entre ideia e conhecimento. Por quê? Lembra que eu fiz a pergunta em função do que é divulgado, né, na SOCIM, a questão da interdisciplinaridade. Então, no conteúdo, entre os conhecimentos, é dito assim: vamos trabalhar em cima da interdisciplinaridade. Então, português com matemática, com geografia, com história. E não fica claro para o educando o que vem a ser isso. Então, é em função dessa questão que eu gostaria, porque vai nos ajudar a quebrar essa ideia que a gente ultimamente aprendeu na escola. Deu para perceber? É que essa interdisciplinaridade dita na escola, ela é bem precária e eu diria que até certo ponto ela é meio de faz de conta. Porque se cobra interdisciplinaridade, mas também o professor não tem formação, não se paga hora pesquisa, enfim, tem uma série de aspectos que fica mais no discurso do que na prática. Sim. Então o que acontece? Alguns professores, os mais interessados e os mais capacitados, fazem o que pode. E dentro desse fazem o que pode, há sempre uma restrição. Então, pode até haver uma certa... há uma certa interdisciplinaridade, mas é muito restrita. Uma ou outra área. Não há uma educação integral, mais, digamos assim, sistêmica, onde os indivíduos eles aprendem a partir de um universo mais amplo de inter-relação entre tudo que existe. Então, você poderia ensinar para os meninos na escola matemática dentro do açougue, dentro da mercearia, como algumas metodologias fazem. Isso seria a interdisciplinaridade na prática. Isso, e puxando isso aí para nós, os intermissivistas, então, essa questão da interdisciplinaridade junto com o trabalho da criatividade, ou melhor, a criatividade inserindo na interdisciplinaridade, não é isso? Sim, para isso tem a holoteca lá, com todas aquelas tecas. Quanto mais nós tivermos ampliada a nossa abrangência de conhecimento, por isso tem o pai lá da sempre-aprendência, né? Da reaprendência, isso. Que é o programa de aceleração. Aceleração. Isso.
para que nós possamos, então, ampliar essa base de conhecimentos. Essa base de conhecimentos vai ampliar a nossa criatividade, sim, a partir também da ampliação do nosso contato com os diversos tipos ou diversas especialidades de amparadores. Não adianta nada um amparador especializado em uma área querendo se passar um conhecimento que nós não temos, não temos pré-requisito para entender. E também os contatos, que tem um item aqui que eu coloco, da importância das amizades e dos contatos com as outras pessoas. Então, quanto mais nós tivermos esta diversidade de conhecimento, mais nós podemos aprender. Exatamente. Aprender com as pessoas. E aí, então, podemos dar soluções, termos soluções mais criativas. Porque nós vamos abordar um problema por várias óticas, por várias áreas de conhecimento. Então, é um aprendizado constante. Parabéns por tudo isso, viu? Obrigado. Everton, na parafatologia você colocou no finalzinho da primeira linha, para-ergonomia. Também você colocou na interação, a interação ergonomia para ergonomia. Isso. Assim, pela sua experiência, não sei se você, porque eu sei que você é arquiteto, você trabalha com ergonomia, né? Você podia dar exemplo, ou clarear um pouco mais o que seria uma para-ergonomia? Posso. Vou começar falando da ergonomia, então. A ergonomia é uma modalidade de conforto que tem como objeto de estudo a escala humana. Então, elementos de ergonomia seriam desde uma cadeira confortável no sentido não só da fofura da espuma, mas na altura do espaldar, o contorno do espaldar. O professor Valdo aqui, que sabe a dificuldade que é ter uma cadeira, né? Achar uma cadeira ergonômica que respeite a anatomia humana, mas ela também tem a altura certa, enfim, ter um supedâneo, ter a iluminação, ter a altura da mesa correta. Isso seria a ergonomia, certo? Seria aspectos que fazem com que o nosso soma ele esteja confortável. Agora, a para-ergonomia são aspectos extrafísicos, multidimensionais, que fazem com que o nosso psicossoma, o nosso energossoma esteja confortável, para que nós possamos ter o nosso holossoma confortável. Então, a para-ergonomia, exemplos de para-ergonomia seria energias intoxicantes que existem no ambiente, a partir digamos assim, de energias produzidas por estados de humor, energias intoxicantes a partir de bagulhos energéticos, energias intoxicantes a partir de presenças de consins, presenças de consciexes. Isso tudo faz com que o nosso ambiente ele fique desconfortável do ponto de vista do nosso energossoma, do nosso psicossoma também. O ambiente que tem vasas, ou seja, que ele não é blindado energeticamente, isso tudo vai fazer com que nós tenhamos uma condição desconfortável. E se não houver a interação dessas duas condições, nós teremos ruído no nosso processo criativo, na nossa produção mental somática. Então não adianta nada eu ter uma cadeira altamente confortável se eu estou com os meus pensênios perturbados, se eu estou me sentindo intoxicado energeticamente. Por outro lado, eu posso estar num ambiente todo blindado, asséptico, só com amparadores, tudo protegido, e eu estou pegando o gancho da cadeira, com a cadeira desconfortável. Se começar a doer a minha coluna, doer a minha cabeça, doer a minha mão, eu não vou me concentrar, não vou aproveitar aquela condição toda otimizada que estava ali. Então, por isso a interação, né, dessas duas áreas. Aqui em cima, B. Voltando à enxurrada. Obrigado. Alô. Voltando então à enxurrada, e fazendo aqui minha culpa, me parece que enxurrada é com X. Alguém tem dicionário aí, por gentileza, no computador? Com X. E passou também, não sei se já foi visto, na mitologia, a espontânea sem acento. Já vimos. Tá. Onde está a enxurrada? Nós vimos... Enxurrada
Foram achados 21, 6 erros já. Esse seria o 21 na sétimo. numerologia, a penúltima linha. Tá bom. Pois não. Obrigado. Everton, Tânia Guimarães, aqui em cima. Na fatologia, na página 21, no comecinho da 4ª linha, de baixo para cima. Você pode falar um pouco desse pacto de mediocridade criativa para essa criatividade evolutiva? O pacto de criatividade, pacto de mediocridade criativa, no caso, esses pactos de mediocridade, eles atingem várias áreas. Mas, focando na criatividade, é aquela situação onde as pessoas estão em uma área de conforto, as pessoas estão acomodadas em uma determinada situação e é feito um pacto tácito. Ninguém fala nada. Mas também, se alguém inventar alguma coisa nova, cuidado. Então, ninguém inventa nada novo para não mudar o status quo, para não mudar aquela situação que todos se encontram lá em uma determinada situação de conforto, achando que é melhor para elas. Certo? Mas quando você coloca junto, não caberia... Quer dizer, o pacto de mediocridade, fica tudo quieto. O que é criativo? Quer dizer, permanecer nessa situação medíocre? Ou isso é anticriativo? Não, isso como é que é isso? Criativo, se faz um pacto de mediocridade criativa, ou seja, vamos ficar na média, ninguém inventa nada muito além do que está por aí. Isso é algo ruim, é algo nosográfico, é algo que faz com que a criatividade fique estagnada. E tem que estar aqui porque tem que abordar todos os aspectos pró e contra a criatividade. Não seria anticriativo? É anticriativo. Então eu estou sugerindo que você pensar em colocar um anticriativo, porque eu achei estranho isso. Não, mas eu não poderia dizer o pacto de mediocridade anticriativa. Sim. Você faz um pacto de gerar somente uma criatividade medíocre. Entendeu? Você vai criar só até ali, para que não desestabilize a situação, que tudo fique como está. Vamos manter como está e ninguém faz nada além disso. Isso eu poderia fazer aqui uma alusão às repartições públicas ou coisa parecida, onde tenha aqueles. Nada de novo, fica tudo como está. Certo? Vamos manter a situação como está. Ou seja, quer criar, mas cria só dentro desse limite aqui, nada que perturbe a ordem. Exatamente. E é o que está ali em cima, ó, a manutenção do status quo. O pacto de mediocridade criativa leva à manutenção do status quo. Que é o alinhamento na zona de conforto. Tudo está mais ou menos aqui, um item está interligado ao outro. Não estou escutando. Na sua exemplologia, você colocou 2 tipos de criatividades evolutivas. Aí você colocou uma amadora, né? E colocou uma profissional. Aí, porque quando a gente estava nessa discussão da minha sugestão, aí eu fui olhar a sua exemplologia, né? Seria essa ideia da amadora? Não, que é o criativo. Não, porque eu estou chamando de amadora a criatividade evolutiva. Ela é uma criatividade evolutiva. Mas aqui é aquela praticada instintivamente pela consciência de boa índole. Ela está sendo criativa e dentro desse conceito de criatividade evolutiva. Ela está criando, as suas criações são úteis, cosmoéticas e prioritárias. Só que se ela está em uma condição ainda instintiva, que é da sua boa índole, por isso ela é colocada como amadora. Agora, aquela profissional se diferencia desta porque é técnico, é sistematizado, é algo organizado, é algo planejado. Obviamente será mais eficiente do que a amadora.
Agora, a criatividade do pacto de mediocridade, ela não é evolutiva. Aliás, ela é medíocre, ela é pequena, ela é mediana, está aquém do necessário daquela situação. Ela só não se manifesta porque todo mundo cria normas implícitas de regulação. Eu tenho uma outra questão. Só em cima disso, Tânia, que você está trazendo, talvez aí para ajudar eu tenho outra questão. Não, mas é em cima do que você está falando, talvez ajudar. O que você está trazendo aí, que seria o mais adequado, seria anticriativo, né? Amadora. Só que ali ele está se referindo à classificação, a criatividade entra como classificação. Um exemplo claro disso é quando se fala assédio moral. Sim, existe também... O assédio moral, todo mundo entende assédio moral que é algo negativo, porque é da ordem da moral, é um tipo de assédio da ordem da moral. É o mesmo, não é isso, Everton? Eu acho que é o mesmo que se encaixa aqui, quer dizer, é mediocridade criativa, que está se referindo a um tipo de mediocridade relativo à criatividade, na área da criatividade. Por isso que não é necessário, ninguém precisa falar assédio antimoral. Certo? Porque você não estaria assediando a antimoralidade. Você fala assédio moral. Então essa é a mesma coisa. Essa questão já surgiu aqui várias vezes. Sim, cosmoética também tem muitos verbetes que são nosográficos e está cosmoética. Ordem, então, porque é da estranho, ordem, quer dizer, é o meu estranhamento. O que ajuda a entender isso. Pensa o mesmo recurso que utiliza para assédio moral. É o mesmo estranhamento. Alguns chamam isso de peanuts, outros de semântica. E mais alguns extremistas de frescurite. Agora, gente, aqui para você. Fatologia. A minha frescurite. Eu ainda tenho mais uma questão para ele. Estou falando o que o povo, de modo geral, fala. Eu ainda tenho mais uma questão, posso? Ainda na fatologia... Então acaba de falar que tem mais aqui um talvez frescurite também. Vamos lá. Mas eu estou assumindo. Vamos lá. Olha, fatologia também na sexta linha, de baixo para cima, ali no meio da sexta linha. A liberdade limitada. Pode ser ilimitada, pode ser frescurice. A liberdade limitada. Qual é a relação que tem com a criatividade? Não, olha só, a liberdade limitada você pode criar tudo que você quiser daqui até aqui. Certo? Você põe limites, você é livre daqui até aqui. Então, isso é uma coisa que existe muito, né, a dita liberdade de expressão. Nós temos a liberdade de expressão aqui no Brasil. Desde que não fale desde que não fale daquele, desde que não fale daquele outro. E isso não impede a criatividade evolutiva? Você tem liberdade de expressão, até que eles não venham dar um tiro para você na hora que você está entrando no carro na sua casa. Então nós temos que cuidar com isso. Nós não podemos nos iludir quando nos expõem, quando nos dizem, nos dão, entre aspas, né, porque já não se daria, nos dão liberdade criativa. Você tem que saber o quanto, né, seria o caso. Eu tenho isso na minha vida profissional. Eu, quando me formei, um grande amigo meu foi na minha casa, bateu lá e disse: você já se formou? Já quieto? Sou. Então, eu quero que você faça o projeto da minha casa. Ele é dono de uma madeireira, eu digo, me dei bem. Uma casa, 3 andares. Digo, e aí, como é que vai ser? Não, se faz o que você quiser. Mesmo? Sim, do jeito que você quiser, essa casa para mim vai estar ótimo. Agora, eu queria o telhado com a telha cerâmica marrom, eu queria a janela com um arco em cima. Eu digo, Você pode fazer qualquer cor, desde que seja vermelho. Então, isso é a liberdade limitada. O Everton, tem na faculdade um exemplo disso, pelo menos na minha vivência agora, né? A professora fala assim: não, vocês vão fazer um trabalho sobre o Fernando Pessoa. Sejam criativos, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Aí eu envio o meu trabalho. Não, mas isso não pode falar, você tem que colocar poema, tem que fazer análise, tem que fazer isto, a biografia não pode ser assim, tem que ser assim. Eu fico assim louca, mas que liberdade que é essa? Não tem liberdade nenhuma. Laura... Pede para eles pelo menos 1% para a sua opinião prevalecer. Não, os 99 fica com eles. Laura, agora, ouvindo você falar, eu lembrei de um episódio também, quando eu fiz a graduação há bastante tempo. Quando eu fiz a graduação, fiz um trabalho, o professor colocou no trabalho, a nota 10 e colocou: da próxima vez, abstenha-se a fazer somente o que eu solicitei. Ô Everton. Você é livre para criar dentro de um universo, somente daquele universo. Aqui no B, Everton,
Aqui, bem, Joaquim, você podia falar um pouquinho também do teu relacionamento que você tem da criatividade evolutiva com a criação do espaço que agora nós estamos, do tertuliário? Pro tertuliano, né, que está nos assistindo, que às vezes não sabe, né, da tua relação com ele, acho que seria bem ilustrativo. Eu né? vou falar de cara o seguinte: o tertuliário foi feito em 10 meses, se gastou R$1 milhão e são os voluntários que pagaram isso tudo. E me deram isso praticamente de presente de Natal. Foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Ele não é meu, mas eu uso. Então, de cara é isso. Agora, quem fez? Foi ele. Explica agora a sua parte. O projeto do tertuliário, sem dúvida, ele é um fruto da criatividade evolutiva, né? Porque ele é útil, cosmoético e prioritário para todos nós. Então, a minha experiência aqui foi... Você entrou nessa, o César entrou nessa, eu entrei nessa, a Fabiana entrou nessa, não sei quem mais que entrou, é muita Várias gente. pessoas trabalharam para chegar, para definir o projeto e para executar a obra. Então, a minha experiência aqui, bom, eu poderia ficar falando várias horas, mas tentando resumir, aprendi muito, foi muito proveitosa essa experiência, porque eu através das informações até que o professor Valdo coloca aqui, foi assim um acessar, né, de ideias, de coisas que se viu no extrafísico. Então, é a concretização da minha participação em uma ideia inata. E eu tive muito amparo de função aqui para o projeto, para a obra. O nível de confiança aqui, enquanto eu estava fazendo a obra, foi absurdo. Enfim, só para contar um pequeno detalhe, uma vez eu passei aqui na frente da obra e eu tive uma inspiração para que eu tivesse que vir aqui, porque tinha algum detalhe que deveria ser corrigido. E eu cheguei aqui, teve um mestre de obras que é altamente competente, o Adevair, e eu cheguei para ele e disse: Adevair, me ajuda que eu preciso encontrar um problema aqui. Você não sabia o quê? Não sabia o quê? Ele disse o quê? Eu disse: não, vamos ver. Vamos ver o que é. Vamos revisar isso tudo aqui. E aí achei, era um problema num pilar que tinha ali, que ia dar um problema de altura, algo que precisava mesmo ser corrigido, que ia ser concretado depois, não teria jeito. Então isso é um detalhe, né? Agora, outra coisa, fala também que você trouxe um monte de alunos seus para ver o tertuliário depois de pronto. O pessoal veio aqui. E ele tem muitas nuances. Eu já vou aproveitar... Perguntaram milhões de coisas, sabe, aqui. Eu vou aproveitar então, fazer um jabá. O verbete que eu estou escrevendo é edificação conscienciológica. E aí eu vou falar bastante sobre o tertuliário. E aí você vai falar não percam o próximo. Da residência conscienciológica. Aqui, da residência conscienciológica, que eu já escrevi, que a gente conversou. Muita coisa. O acoplamentário. Nós já publicamos, tem um verbete também que eu conversei com ele antes, que é a residência conscienciológica. Conscienciogênica. O acoplamentário também. O acoplamentário foi uma obra feita em 65 dias. 75 dias. Nós fizemos uma lona em cima dele, trabalhamos dia e noite lá, sábado, domingo, para edificar. Agora, esse aqui bateu o seu recorde até hoje. Esse foi o que bateu o recorde. O trabalho dele foi esse. Excepcional. 10 meses. E os detalhes, muitos desses detalhes, quem falou foi eu. Esse negócio, por exemplo, aqui, do corrimão, o problema das cores aqui, como é que seria, colocação de poltronas, todos os detalhes, você lembra? Que eu falei assim, eu já rodei o mundo inteiro, já estive por todo lado. Já encontrei a metade, mas não ele inteiro. Nós precisamos fazer um inteiro. Aí entrou o César, não, é isso mesmo, com o negócio todo, não sei o quê. Uma grande equipe. Porque anfiteatro é uma coisa, agora um teatro geral desse é outra, entende? Inicialmente não teria cúpula aí, né? Finalmente, no meio do caminho, com o Carlos. nós conseguimos, né? Agora ainda falta uma coisa que ainda não foi feita. É bom você explicar. Explica aí. A portada, uma portada greco-romana que vai ser feita ali na frente e a galeria, a união da galeria, da lógica, até aqui a entrada. Eles vão pôr a portada de acordo com a galeria. Porque senão não foi feito. Eu queria só acrescentar que nesse período que o Everton construiu o tertuliário aqui, é uma coisa que acontece normalmente, mas aqui aconteceu muitas vezes. Está dentro de casa trabalhando, daqui a pouco ele levanta, vai lá na frente,
Aí volta, pega um binóculo, olha e sai e vem aqui. Porque tem algum problema acontecendo no tertuliário. E todas as vezes que ele veio, nenhuma delas não havia problema, sempre havia. E antes de crescer uma árvore, que agora ficou adulta, eu enxergava lá de casa o tertuliário, quando eu estava construindo. Aí eu pegava o binóculo, né, dava uma olhada, aqui, qualquer coisa eu vinha. A distância. É o panóptico. É o panóptico. Agora, ó, falando em panóptico, olha aqui. Em Fatologia, página 20, terceira linha, análise panóptica. Poderia aprofundar? Está aqui, é a próxima. Você entrou nessa. Então, a análise panóptica é aquela que procura ter a visão de todas as partes ou elementos do objeto de estudo. Isso seria a análise panóptica. Você procura, então, ver o máximo possível das faces, né, poliédricas. Então é do nosso célebre filósofo Jeremy Bentham. Ele que agora lançou. Aqui outro para você. Ainda em Fatologia, página 21, oitava linha. A evitação da heteronomia patológica. Poderia explicar? Nós já falamos sobre isso, seria que a heteronomia é quando outra pessoa, ela, ou até uma circunstância, ou uma instituição, aí já não importa, mas é quando outrem coloca, digamos assim, um direcionamento na sua vida. Né? Então você teria que evitar esse tipo de comando externo, digamos assim, de intrusão. E é patológica porque, às vezes, uma heteronomia momentânea e circunstancial pode ser algo saudável. Agora aqui, para você. Poderíamos inserir na frase enfática, na condição de exemplo, a síndrome do justiceiro? A frase enfática não tem jeito de você pôr Não, nada. na frase enfática acho que cabe Mas uma a letra. síndrome do justiceiro, te vira aí. O que você acha? A síndrome do justiceiro, eu não sei se caberia aqui. Penso que não. Rosa, aqui em Síndrome... observa isso aí, Rosa. Quero ver o que vocês dão. Agora, gente, observa bem que eu vou ler agora. Não tem nada a ver com isso. E olha bem a minha resposta, tá certo? Professor Val, qual o seu comentário sobre o fim do mundo previsto para o dia de hoje? O que eu falo? Dou a banana, falo sobre a vovozinha. Não, faz favor, vocês estão vendo como é que eles me colocam, me encantoam dentro de certas condições. O que é que eu falo num caso desse? Faz favor, mando para a vovozinha, ó, geralmente é a banana, a vovozinha, mando para aquele lugar que é a holoteca, o que mais? Agora, talvez aí eu possa acrescentar uma coisa. Escuta, quando o seu mundo acabar, você me avisa, porque o meu está firme. Talvez seja o caso. Professor. Você já viu coisa mais besta? Eu acho que essa pessoa se confundiu. Eles estão falando, 2012. Hein? Tem também hoje? É outra? É daqueles do Raeli, igual dos Raeli, os raelianos, aquele negócio? Essa eu nem sei. É evangélico? Gente, é evangélico, sai dessa. Foi. Matemática, a vovozinha dele, ela era matemática. Agora. Valdo. Professor. É mesmo, é? Professor Valdo. Você sabia dessa? Não, olha só. Não, porque eu estou aproveitando aí dessa pergunta aí. Eu que moro na região metropolitana de Vitória, que é mar, essas questões falam, nossa, você mora na beira do mar, você se prepara, porque vai desaparecer. Então isso lá é quase que uma constante. Quer dizer que é um fracasso lá em Vitória. Morar na beira do mar. É um fracasso lá em Vitória, não é isso? Negócio brabo, essa aí é terrível. Mas vocês estão vendo como é que é? Agora aqui, para você. Poderia exemplificar a mateologia, página 23, considerando a criatividade primípara, cabe a pergunta para saber se foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Isso está aqui para provocar mesmo, porque primípara, né? Primípara seria a primeira cria, digamos assim. Então, aquela primeira criatividade, né? Por isso estou colocando
essa questão que não fui eu que inventei isso, óbvio, né? Isso é uma questão filosófica, algo que se fala há muito tempo. Mas está aqui, tem a ver, que eu procurei também usar nesse verbete a técnica da circularidade, né? Eu vou e volto várias vezes com o mesmo item. Então, aqui seria o item lá na frente que fala de questionar as próprias certezas. Então, para aqueles que têm alguma certeza nesse sentido, e que ficam questionando apenas se, que já é um grande questionamento, né? Se Deus existe ou não existe, na realidade é esse Deus que existe, até que ponto ele existe ou foi o homem que inventou. Porque, na realidade, tudo que está aqui, em tese, a princípio, foi criado por nós, né? Essas ideias todas nós colocamos, e mesmo os amparadores, eles, né, são consciências como nós, que estão na condição extrafísica. Então, o homem, ressomado ou não, é que cria esse universo até a partir do manuseio das energias e das formas de pensamento. Então, existe um primo pensene, como o professor Valdo coloca aqui? Provavelmente exista, mas daí a ser esse Deus, né, que se coloca e que se propaga como, né, o Criador, penso que temos que questionar. Agora aqui, também poderia explicar melhor a holocarmologia, página 23. Então, a partir da holocarmologia, a partir da grupo-carmologia, o entendimento da criatividade evolutiva é de fundamental importância para a evitação das interprisões grupocármicas causadas pelos atos criativos inconsequentes e anticosmoéticos. Então, cada vez que nós criamos algo que seria anticosmoético, nós estamos criando amarras com outras pessoas, porque a consequência desses atos será prejudicial a essas outras consciências. Nós seremos os causadores. Então, nós seremos responsáveis por isso, e isso fará que nós tenhamos um elo de uma dívida com as pessoas as quais foram prejudicadas pelas nossas criações. E isso vai gerar interprisão grupocármica. Então, quando nós entendemos esse conceito de criatividade evolutiva, onde nós procuramos criar, seja lá o que for, com utilidade, com cosmoética, com prioridade, isso estará nos fazendo a profilaxia dessas possíveis interprisões. Agora, o Carlos Sprenger, para você. Ô, Carlos, tudo bem? Os sucessivos governantes brasileiros têm usado sua estrutura para aniquilar com acesso da população a uma formação adequada e que ensine a pensar, tratando-se da situação inversa ao da criatividade evolutiva. Na sua opinião, a máxima que diz que o melhor escravo é aquele que tem certeza da sua liberdade, faria parte desse aparente plano intencional de destruir a qualidade do ensino no Brasil? Eu penso que sim. Quanto menos se pensa, quanto menos temos um senso crítico, quanto menos temos um senso de realidade, mais nós seremos manipulados, mais nós estaremos a serviço de reforçar todas as estruturas que estão aí para servir a poucos. Ou seja, poucas pessoas se beneficiam do estado de coisas hoje no Brasil e na maioria dos locais do mundo. Ou seja, alguns se adonaram da estrutura governamental que detém uma Babilônia de dinheiro, o que é o absurdo dos impostos que nós pagamos. Então, o governo é uma máquina arrecadadora de dinheiro, e esse dinheiro, principalmente aqui no Brasil, fica entre os amigos. Pouco é utilizado, só para não dizer que não se fez, para manter a infraestrutura, para manter a saúde, enfim, e a educação, assim como a cultura, recebe um baixíssimo percentual desse orçamento, justamente para que as pessoas fiquem acomodadas. Se nós formos ver também o conceito de cultura, ele é muito reduzido. Se incentiva a dança, a música, como eu estou colocando aqui, a arte, se valoriza a criatividade psicossomática, porque essa não leva as pessoas a pensarem sobre o mundo em que elas estão vivendo. Se elas não pensam no mundo que elas estão vivendo, elas não vão tomar ações efetivas para modificar. E é isso que se quer. É o velho e antigo pão e circo para o povo. O status quo da baratrosfera. Querem manter isso. Agora aqui outro. Estive em um relacionamento por 24 anos e me separei por minha imaturidade. Volta e meia acho que ainda devo tentar aproximação com meu ex-parceiro por achar que ainda tenho algo com ele.
Em uma de minhas aproximações com ele, sem nenhum vínculo sexo-chacral, estava deitado em sua cama e tive um pesadelo no qual o vi abrir um baú que ficava atrás da cama dele e o fechava comigo dentro. Achei muito estranho e na hora vi que deveria avisar a todos que estava presa, mas percebi que se estava presa ninguém me ouviria. Meu ex-parceiro teve uma vida muito sofrida e tentou me ajudar muito nas minhas imaturidades. Não guardo ressentimento. O que devo fazer em relação a esse relacionamento? Olha, esse negócio de voltar atrás é uma dificuldade, é ou não é? Tem que ver isso aí. A oportunidade já passou. Agora, se puder ajudar, a distância não quer dizer nada, vai em frente. Agora, na dúvida também, observa bem, não faça nada. Se você está na dúvida, deixa como está para ver como fica, porque aquilo que já fez, já foi feito, como é que fica? Agora, aí teria que estudar uma porção de coisas, as relações disso, porque aí não está falando nada de filho, como é que é, né? Nessa questão teria que entrar aí. O assunto é mais complexo para a gente dar opinião, é difícil. Everton. Letra B, na paradoxologia, página 22, o segundo paradoxo, paradoxo do monoideísmo temporário, expandir a criatividade evolutiva. Pode explicar um pouco mais, por favor? Aqui é o caso, é aquela situação em que você fixa a sua ideia temporariamente, né, no seu tema de estudo. Então você teria aquela fixação temporária. Então você vai passar um período em que você está estudando um determinado tema, vendo esse tema em tudo que você faz. Você pega um objeto, você pensa no seu tema. Você encontra uma pessoa, você pensa no seu tema. Você vai num determinado lugar, você pensa no seu tema. Então você estabeleceria um período onde você vai ser monoideico em relação ao seu tema. Isso vai expandir a sua criatividade evolutiva em relação àquele tema. Isso, a técnica da saturação, a Rosa está lembrando aqui, para se projetar, por exemplo, seria isso. Na frase enfática, você coloca que a autorrepressão seria o maior impedimento, né, para desenvolver a criatividade. Aí, na frase enfática, você está falando. Aí você, como vê você a superação dessa autorrepressão? Como você, a paraterapêutica sobre isso? Pode explicar um pouco e falar também dos condicionamentos milenares a que você se refere? Como é a técnica do verbete, se colocar na frase enfática a síntese, realmente o maior impedimento para a consciência atingir e desenvolver a criatividade evolutiva é a atuação da autorrepressão silenciosa e inconsciente resultante dos condicionamentos milenares. Ou seja, é aquele ponto em que ninguém precisa mais dar o contra ou dizer não para a pessoa. Ela mesma filtra. Ela mesma está condicionada de tal forma que ela já acha que aquilo é pecado, ou é heresia, ou aquilo não é permitido a ela questionar. Ela já introjetou tanto esses conceitos que ela já é uma autônoma, ou seja, ninguém mais precisa reprimir, represar ou de alguma maneira condicioná-la. E esses condicionamentos milenares, justamente, seguindo aquela resposta que eu estava dando para o Carlos Sprenger, são uma série de ações contextos que se formaram, que fazem com que a pessoa ela seja limitada, ela seja habituada a se pronunciar de determinadas maneiras. Isso começa, são os mecanismos de controle sociais. Isso começa lá na família, lá com o pai, lá com a mãe, que vai para a escola, que tem a igreja, se tiver, tem a empresa. É um conjunto de normas e regras que vão forjando a genética e a paragenética. Aí ela vai para determinadas comunexes, aquilo reforça a sua paragenética e são as sinapses e as parasinapses. Então o que acontece? Isso faz com que ela tenha a sua liberdade autolimitada. Ela não se permite agir diferente do que está estabelecido. Agora, como você sai disso? Então, começa com começaria não, mas etapas, não importa qual comece, você tem que, de alguma maneira, em algum momento, se dar conta disso, olhando para os lados. É claro, se você estiver numa condição muito crítica, você vai precisar de ajuda. Então,
digamos, a massa impensante, as pessoas robotizadas, elas precisam da interferência de outros, na maioria dos casos. Ou são amparadores, ou são pessoas que estão lá, dependendo da condição, fazendo tacom a elas, ou se elas já tiverem uma determinada situação para que possam entrar em contato com atares. Quer dizer, nós aqui estamos, né, um pouquinho melhores, né, somos menos doentes para sermos agentes, né, na ajuda dessas consciências. Agora, a partir do momento em que a pessoa tem algo para se apoiar, algo que faça com que ela se dê conta, pelo menos, de alguns desses mecanismos ou condicionamentos, ela então tem que começar um processo de autorreflexão, de autocrítica, de estudo, de experimentação, de se lançar ao contato, de se lançar desafios, ou seja, enfrentar a sua condição. E aqui entra, a Nara está lembrando aqui, o Mega Pensionologia está lá, questionemos nossas certezas, a técnica também, técnica do questionamento das nossas certezas. Ou seja, nós temos que inventariar a nossa vida em todos os sentidos, inclusive naquilo que nós pensamos e temos convicções. Então, nós temos que, de vez em quando, checar até que ponto eu estou fazendo algo que é evolutivo para mim e para as outras pessoas. Isso nos ajudaria às correções de cursos. Everton, aqui no D. Duas questões. Everton. Aqui, no D. Pois não. É que eu vou olhar você lá, de qualquer forma. Lá como está bonito lá. Beleza. Eu vi ele olhando para lá, não entendi. Mas tudo bem. Na fatologia, na página 20, a primeira linha diz assim, eu queria que você comentasse um pouco, são duas questões. A primeira é essa. É sobre o vínculo cosmoético da intrafisicalidade. Certo. Bom, poderíamos até dizer que isso são itens do saldo das nossas proexes, né? O que ficou? Se termina a sua proex, o que ficou? Essa criação, essa experiência, enfim, que ficou, isso estará mais ou menos, ou vincando mais ou menos essa intrafisicalidade. Você pode ter feito algo insignificante que não vai deixar marcas no tempo, digamos assim. Mas você pode ter feito algo como uma edificação, que não é tão importante, como uma obra, por exemplo, uma obra-prima, que você faça um corpo de ideias. Isso vinca a intrafisicalidade. Isso fica para as pessoas, fica para você numa próxima vida. Beleza. E na última pode linha... Pode ser positivo e pode ser negativo. Entendi. E na penúltima linha da fatologia, também, na outra página, eu queria saber o que você pensou na hora que você colocou aqui dentro do contexto do verbete, em relação a esse ato de libertar a imagem da escultura, né, no caso da pedra bruta. A relação disso, o que você pensou em relação ao verbete? Bom, tem dois aspectos, certo? Um aspecto é o ato literal do que está escrito aqui. Que não deixa de ser um ato criativo, né? Tem artistas que dizem que eles veem a imagem e só tiram o excesso, né, da pedra e fazem a escultura, né? Tem isso. Mas, em relação ao verbete, por exemplo, uma verpom, você extrair a verpom de uma mesmice. Olha lá, todo mundo enxerga aquilo. Você vai lá e vê algo diferente. Muitas vezes, né, como se diz, seria o óbvio, né, mas o óbvio que ninguém viu. Você consegue ver algo dentro de um contexto que todo mundo passa os olhos e não percebe. Então você vai lá, dentro daquele que seria uma metáfora, que seria a pedra bruta, e você tira de lá uma verpom. É a pérola negra no meio de 1 milhão de pérolas brancas. Exatamente. Agora, ó, eu vi duas pérolas. É para você e o João Paulo. Tem o co-criador e a co-criadora. Está co-criador e co-criadora. É co. Tá certo? Agora aqui, sinto pressão no topo da cabeça já faz algum tempo e mesmo insistindo no EV, ainda não percebo melhora em relação a isso. Às vezes a pressão ocorre em toda a cabeça e ao longo do dia sinto tensão muscular no pescoço. Seria bloqueio no corona chakra, consciex ou faz parte do desenvolvimento? Poderia ser algum processo fisiológico ou teria relação com o desenvolvimento da ectoplasmia que está ocorrendo comigo de modo bem acentuado? Olha, pode ser as três coisas aí simultaneamente. Pode ser um processo fisiológico, pode ser um processo de ectoplasmia, pode ser um problema também de assédio ou próprio desenvolvimento seu. Anota tudo isso e fica de olho. Agora, se isso começar a incomodar e for muito insistente, é bom você fazer exames complementares de medicina. Dá uma checagem na sua cabeça. Isso às vezes é importante. Everton.
Aqui no B. Acho que daqui dá para olhar para mim. Aqui na ciclologia, o último ciclo, você podia explicar um pouquinho? Sim. O ciclo interrompido pela criatividade disruptiva. A criatividade disruptiva é justamente essa que rompe ciclos criativos. Então, vou dar alguns exemplos. Um na eletronáutica, outro na conscienciologia. Os laptops ou notebooks, eles seguiram um ciclo criativo de serem fabricados ou serem criados cada vez mais potentes, cada vez mais sofisticados, certo? Isso era um ciclo criativo, se criava buscando isso. Aí vem a ASUS e cria um netbook. Menos potente, menos sofisticado, porém atendendo um outro público. Então rompeu-se esse ciclo e se criou um outro ciclo. E aí vieram todos os netbooks, certo? Aí vem agora a Apple e faz o tablet, o iPad, que ainda tem menos, digamos, menos itens lá do netbook, mas tem outros. Então entrou por um outro veio criativo. Dentro da conscienciologia, poderia-se falar dos laboratórios. Aí veio a filha lá do Monroe, né? Uma coisa parecida, não estou lembrando bem o nome dela na minha época. E o que seriam os laboratórios? Um laboratório mais sofisticado seria aquele que tivesse mais equipamento, certo? Mais aparelho. Aí ela vem aqui e vê os laboratórios CAEC, sem nada de aparelhos. Então, quer dizer, é uma criatividade disruptiva. Como se fosse uma tecnologia nova, tornando anacrônico o que vinha antes. Não torna anacrônico. É outro veio. Segue, os notebooks seguem sendo feitos. Mas, de qualquer maneira, aquilo se torna completamente demodé, né? O que vinha antes. Não se torna. Nesse caso do laboratório. Não. Aqueles outros laboratórios também servem, continuam sendo equipados. Isso aí. Um outro viés. Esse laboratório, ela falou aqui. Isso não tem nos Estados Unidos. Nunca vi uma coisa dessa. Ninguém nunca pensou nisso. Ela veio aqui e ficou extasiada. Agora, Everton, só mais umzinho aqui. Na principiologia, os dois últimos princípios, por favor. Sim. O princípio de a criação exigir quantidade. Então, quando se fala nisso, né, às vezes pensa, não, quantidade ou qualidade. Mas nesse caso aqui, essa quantidade, ela seria que você busca uma criatividade em si. Mas quanto mais possibilidades você tiver de associação, melhor. Então, no processo criativo, quanto mais hipóteses, quanto mais variações, quanto mais associações, de ideias, quantidade melhor. de alternativas. Isso. Não sei se talvez valesse a pena você qualificar essa quantidade. Enfim, Não, mas aqui é quantidade de qualquer coisa que tem a ver com o tema. Por exemplo, tem técnicas, que eu não coloquei aqui uma técnica até, que chama a técnica da polia louca, que fica entre a associação livre e entre o brainstorming, certo? Associação livre, você, como o nome está dizendo, você associa livremente a alguma coisa. O brainstorming você também vai buscar, enfim, tem lá toda a técnica, e essa da polia louca você pensa qualquer coisa, tendo ou não tendo a ver com aquele tema. É anárquico. É anárquico, completamente anárquico, e depois você vai ver o que é. Então essa quantidade, ela é muito importante no processo criativo, mesmo que depois você vai sucatear aquilo tudo. Para deixar a mente o mais solta possível. Mais solta e a partir dessa produção de toda essa quantidade, aquilo é material para você trabalhar. Ali pode ter muita coisa ali. Isso. Agora aqui, a edução que você colocou. Isso. A edução dos correlatos. Aqui também é um princípio que você pode expandir a sua criatividade. Então você tem lá um item qualquer que você vai estudar. Aí você vai pensar, o que é maior que isso, o que é menor que isso, o que é mais que isso, o que é menos que isso. Agora, aí também pode ser adução, você sabe. Pode ser também. E também, isso aí vem do método dedutivo, é um método dedutivo. Aí você pensa, como é que isso foi ontem, como isso será amanhã, como é que isso é no extrafísico, como é que isso é para homens, como é que isso é para mulheres. Então você pega aquela sua ideia e começa. E a partir daquele ponto você começa a explorar. Você começa a explorar tudo. Como é que é para Rosa? Bacana. Como é que é muito importante. E Everton, uma última duvidazinha, não sei se já foi falado, na sua taxologia, lá na hiperacuidade, o item 4, esse destensionamento era com C ou com S? Pois é de tensão. Acho que é com S, né? Porque tem tensão com cedilha, mas é da intenção com cedilha. Não, é de tensão,
distensionar. Não sei, vou verificar. É com essa. João? Everton. Paulo André aqui no D. Eu queria saber de Pode você... ser com essa mesmo. Vamos verificar. Queria saber qual a importância que você dá para a criatividade na ProEx, para o completismo. A criatividade é ProEx? Completismo e a criatividade. O que você acha disso? Você quer saber a criatividade e a ProEx ou o completismo? Criatividade para o completismo. Olha, eu penso que a criatividade ela é fundamental para tudo na nossa vida. Se a criatividade é uma capacidade de nós descobrirmos opções melhores, né, digamos assim, você teria que procurar desenvolver essa capacidade para atuar, para lidar com isso em tudo na sua vida. Quanto melhor e mais otimizadas forem as suas ações, os seus procedimentos, mais, digamos assim, mais otimizado serão seus resultados. Então, há uma tendência de você chegar ao complexo mais rápido, ou mais produtivamente, com mais expansão, se você for mais criativo. Everton. A questão, o Rocha está comentando aqui sobre a GESCOM. A GESCOM seria um dos pilares do complexo, do completismo. Então, a GESCOM, sem GESCOM, você não escreve, sem criatividade, você não faz uma gestação consciencial. O Everton, aqui no D, a página 22, na paradoxologia, você já comentou o paradoxo do monoideísmo, mas eu acho que ainda não falou. Eu gostaria que falasse aí desse paradoxo. O primeiro, o paradoxo da criatividade evolutiva, impor restrições à criatividade. Que a criatividade evolutiva, ela não contempla todas essas modalidades de criatividade. Existem criatividades que não são evolutivas. Ou seja, aquela criatividade que não for cosmoética, ela não é evolutiva. Ela é involutiva. Então, quando você busca a criatividade evolutiva, você tem que restringir determinadas expressões ou manifestações da criatividade. É nesse sentido. Certo. Agora, você não acha, me ocorreu assim, que não seria, então, a criatividade evolutiva, mas o senso crítico, a cosmoética, assim, Não, até poderíamos dizer que o senso crítico restringe a criatividade. A criatividade mas regressiva, vamos falar para explicar mais para ele. Por exemplo, a criatividade regressiva. A gestante bomba que mata 20 de uma vez. Isso é criatividade, porque antes ninguém fazia isso. Na história não tem isso é do século passado para cá. Criatividade regressiva. Uma mulher que coloca um monte de explosivo em torno da barriga grande com um bebê dentro. Ela se mata e mata um monte junto. Isso é criatividade regressiva. É criativo por quê? Ninguém nunca fez isso antes. Não tem na história uma mulher que explodiu a si mesma para matar os outros. Antibomba. Então essa criatividade tem que ser cortada. De algumas décadas para cá, entre os islâmicos. Everton, nessa questão... Irresponsável. O verbete... Pois não, eu já falei sobre isso. Criatividade irresponsável. O problema para a gente caracterizar, para ele entender lá, meu Renato, é o processo da regressão. Quer dizer, a criatividade pode ser regressiva. Então, a pessoa vai para trás com muita eficácia. Não, eu Vocês entendi. estão entendendo? Ela volta para a baratosfera a jato. Vocês estão entendendo? Não, o conceito básico aí eu entendi, né? Mas... É que o senso crítico poderia ser também, mas só que a criatividade evolutiva, penso eu, que é mais abrangente. E tem a ver, é o tema. Aqui no B, por favor. Aqui, por favor. Na fatologia, página 21, segunda linha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a resiliência mental somática. A resiliência seria você não ter rigidez, você ter adaptabilidade, maleabilidade. Se você é uma pessoa mental somaticamente rígida, você não vai se permitir pensar sobre determinadas coisas, você não vai se permitir examinar determinados temas. Isso vai cercear a sua criatividade. Everton, aqui no Deu. Só para retomar aquela questão do Renato,
Essa criatividade regressiva, por exemplo, é essa criatividade do que a pessoa bebe, por exemplo, para pensar em alguma coisa, a criatividade artística infantil, do ambiente, né, que não tem um propósito maior, né, que é o tema do teu verbete, né, que é essa criatividade dentro de uma abordagem da inteligência evolutiva, né? Exatamente. Que você trabalha com o processo do Você lançasse uma vida inteira pesquisando uma bomba, pesquisando uma arma, ainda chama de bomba inteligente, né? Pesquisando uma arma. Não, e outra coisa que ia registrar dentro das sincronicidades foi a visita do Domênico de Masi, né? Do Ócio Criativo, a cidade aqui, a Foz, a Cognópolis, na semana do teu verbete. Exatamente. Que veio aqui, né, no tertuliário, sentou aí, ficou muito contente. Eu vi a foto dele muito alegre, aí sentado na cadeira, né, do Domênico Domazzi, muito alegre. Não, ele é muito simpático. Alta personalidade. Pesquisa muito. E ele vem aí o ano que vem. Ele vem ano que vem. Fala aí para a turma. Só queria fazer uma observação com relação ao Domênico de Masi, aproveitando a questão aqui da criatividade, que é o seguinte: o Domênico já disse várias vezes, né, que ele é excluído dentro dos ambientes intelectuais, em termos de respeitabilidade, em função de dois aspectos básicos, né? Um é falar em criatividade, porque para a maioria, né, do universo dos intelectuais ou do mundo intelectual, falar em criatividade é algo, um objeto de estudo da arte. E não da ciência. Então, o aspecto de ele estar falando sobre esse tema. E outra questão é as relações de produção. Falar em ócio, né, vamos dizer, ou falar em uma produtividade, que é uma produtividade que não está no limite das relações de produção que a gente conhece, também é um problema. Então, no meio dos intelectuais, ele encontra uma série de dificuldades. E outro aspecto que ele coloca também, por prenunciar aspectos positivos. Ele diz que no mundo dos intelectuais, se você não fala das desgraças, né, você não é um bom profissional, você não é um bom intelectual. Como ele tem uma visão muito positiva da realidade, então isso também é um problema para ele no mundo dos intelectuais. Uma coisa que ele trouxe lá que eu achei interessante, só para contribuir com o debate aí, é que ele procura nas pessoas duas coisas: o processo da fantasia, que é a questão da criação, e a questão da concretude, que seria a realização. Então ele fala, né, que não adianta nada a pessoa ter milhões de ideias e não concretizar. E eu achei interessante porque isso acrescentou no debate o seguinte: não adianta você criar na sua cabeça, né? Então, assim, você não é uma pessoa criativa porque você tem somente ideias, mas porque você realiza o que você pensa, você tem você é teático, né? Essa que é a tradução, né? Teático. Eu queria adicionar também que o Domênico de Masi é um dos gênios vivos, né, da criatividade, do trabalho, dos pensadores. Ele é considerado um dos maiores historiadores dessa época. E teve aqui, coincidentemente, com o teu verbete, né, apreciando o tertuliário. Eu vi a palestra dele, infelizmente eu não pude estar aqui porque eu estava em aula. E eu quero aproveitar que eu acho que tem uma consciência aqui, querendo dar uma sugestão para você, uma coisa de um livro, e eu não sei quem é, mas então vai isso aqui, que é fazer um livro para Socin, que ilustre toda essa beleza aqui, que eu acho que essa obra aqui do Tertuliário é a concretização material mais criativa, né? É o produto da criatividade evolutiva, que a gente pode, tangível, né? Nesse Tertuliário. Então fazer um livro para Socin que desenhe, explique para os arquitetos em geral, que eu acho que vai ser muito, muito bem aceito no mundo intelectual. Acho que a turma já teve mais gente que já pediu isso aí. É uma boa, sim, eu acho. Vamos estudar. Então fica aqui a sugestão. Everton, é uma dúvida aqui. Na interaciologia, tem duas questões ali: a criatividade evolutiva e o omniquestionamento, e a interatividade evolutiva, tudologia. Daí eu queria saber como é que você lida com isso, principalmente na questão de ter essa questão e ao mesmo tempo a questão da produção, da produtividade consciencial. Olha, essas duas interações, elas têm sua afinidade. Então, o omniquestionamento, criatividade evolutiva ou omniquestionamento. Se você não se permite e não é ativo na questão de questionar o que está ao seu redor, você não vai entender como é que
como é que acontecem as inter-relações, em primeiro lugar. Segundo, isso vai restringir o seu senso crítico, porque você está aceitando as coisas sem questionar. Você vê algo e aquela realidade não lhe afeta, você não tem curiosidade, aí entra também a curiosidade sadia. Por exemplo, no meu caso, minha produção, tudo que está ao meu redor, dentro das minhas competências, eu procuro olhar e entender como é que é. Eu sempre fui assim. Eu desde menininho via, puxa, o vidro da janela fica cheio de vapor de água. Por que é assim? Como é que esse gancho prende aqui? Como é que é? Isso tudo que está ao meu redor eu procuro questionar. Nem sempre eu tenho posso dar interlocução para alguém, mas na minha cabeça estou questionando e buscando entender. Eu acho que isso deve se refletir para tudo na vida, certo? E por isso tem a tudologia. Né? Então tudo, você deve se permitir relacionar a sua ideia, o seu tema com tudo ao seu redor. Eu sou testemunha de uma coisa a respeito do Heber. Ele é terrível em matéria de organização. A tudologia é baseada nisso. Pensa nisso. Ele é talvez muito melhor do que eu em organização. Ele. Terrível isso. Pensa bem nisso. Agora, outra coisa que é terrível para você que vocês não falaram. O Demásio falou aqui que ele roda por todo lado, no mundo inteiro. Nunca viu nada igual isso aqui. Falou. Todo mundo ouviu ele falar. Hein? Mas é o único do planeta. Olha que ele roda por todo lado aí. Professor Everton, aqui na fatologia, na última linha, você fala em criatividade com hora marcada. Você podia falar um pouco do teu estudo, a sua vivência pessoal? Se tem um horário melhor para você trabalhar ou as condições perfeitas de pressão aí? Olha, a criatividade com hora marcada, nós já colocamos aqui. Não, aqueles horários que a Nara deixa. Isso. Quando eu sou liberado, eu trabalho. Mas, enfim. Enfim, olha, eu ainda vivo em uma condição em que eu tenho horários que são muito, digamos assim, variados. Segunda e terça, fala para eles como é que aí eu tenho segunda-feira. Eu sei todas as coisas. Tenho aula à tarde, tenho aula à noite. Então eu ainda não tenho assim um horário diário. Eu tenho lá agendas com horários semanais. E que também, essa questão da faculdade, os semestres eles também variam. Aos poucos eu estou tentando me encaixar lá e fixando dias para trabalhar. Agora, então, o ideal é você ter um dia, você ter um horário para que você possa se dedicar à sua criatividade, à sua produtividade. Isso vai ajudar na sua organização, no seu rendimento, até na organização, pensa no seu metabolismo, no seu organismo. Acho que seria bom eu ser sincero, franco e realista, nu e cru, sobre vocês dois. Vocês já notaram que eles são magros? Não fica pensando que não comem, não. Eles comem bem. O problema é que trabalha demais. Tem muita agitação de serviço, por isso que eles são magros desse jeito. A gente trabalha bastante. Não há dúvida. A gente não quer parar de trabalhar. Nós queremos, assim, a natureza do trabalho, aos poucos nós vamos mudando e fazendo aquilo que é mais útil. Eles comem bem. A Nara cozinha muito bem. Eu sei da história toda, o negócio é impressionante, mas já estão sempre magros. Entende por quê? Gasta toda a energia porque trabalha. O Everton é uma locomotiva. Ela, todo mundo sabe que é há muito tempo. Mas o Everton, tem algum horário assim, na hora do banho, na hora de dormir, depois dar uma hipnopompia, qual horário assim, que pinta mais ideia, que você dá mais problema para a Nara? Não, fala aquilo que você está fazendo agora, que é acertar o seu processo parapsíquico. Isso a turma não sabe. E ele está dando certo. Ele fez um dia desse aí, um gol violento aí no negócio. Eu acompanhei. Eu procuro, usufruir de tudo que está ao meu redor, para tudo que eu posso, que tem competência, e no caso do parapsiquismo. Então eu faço TENEP já tem 15 anos agora, procuro desenvolver técnicas internas para melhorar a minha eficiência. Tem as dinâmicas aqui, que tem o SEC, tem a tertúlia, estar aqui, poder usufruir, a megaforização dentro das minhas organizações semanais. A quinta-feira eu procuro estar sempre aqui, sempre que posso. E eu aproveito o contato e a aproximação aqui com o professor Valdo, dentro do possível.
E aproveito também o contato com os cursos que são dados. Agora mesmo estou fazendo o acoplamentário, faço parte da equipe do acoplamentário. Então, quer dizer, nós temos aqui na CCCI hoje instrumentos que podem nos capacitar a desenvolver praticamente tudo que nós fizermos. É uma questão de organização, aliás, até coloquei aqui é uma questão de, eu vejo 4 itens aqui, que serve para criatividade, mas serviria para isso tudo. O item 1 seria a competência. No caso, pré-requisitos específicos, básicos, para aquela área que você quer desenvolver. O item 2 seria a predisposição. Você tem que ter vontade para fazer. Não adianta nada você ser muito capacitado para alguma coisa e você não tem vontade, você não faz, você tem preguiça, enfim, seja lá qual for o motivo. O terceiro item seria a disponibilidade. E aí entra muito fortemente a questão da organização. Você tem que abrir espaço na sua agenda, você tem que abrir espaço na sua intraconsciencialidade para se lançar ao desafio que você está se propondo. E o quarto item seria a autoconfiança. Você tem que saber que você pode. Você tem que ter confiança no seu taco, mesmo que você possa 2, né? Mas você tem que confiar naquilo que o professor Valdo fala com os amparadores, não é? Ele tem que saber da sua constância. Mas agora tem as nuances do parapsiquismo, igual aquele caso que aconteceu com você recentemente. Lá. Você notou o ambiente. Ah, sim. Mas isso, tudo aquilo é finório, é coisa chinese, em matéria de parapsiquismo. Ele percebeu as coisas. Em cima do lance. Aí tem essa questão, eu posso juntar ao item do omniquestionamento, a hiperacuidade, o senso de observação, o senso de continuidade. Você está atento ao que está acontecendo. Ele é que trabalha mais junto comigo, há muitos anos. Você está entendendo? É o que é mais junto. É só ele, atualmente, é só ele que trabalha no meu computador, eu e ele, mais ninguém. Você entende? Então ele entende tudo que eu faço, a situação toda, tudo isso. Agora, o processo é que, devido a trabalhar lá em casa, que lá é uma usina, né? Tem um dínamo. Então, ele está começando a ter mais sensibilidade aguda, vamos dizer, de refinamento do processo parapsíquico. Isso que teve outro dia com ele, isso aí é raro, isso aí não é para qualquer um. Aquilo que você percebeu. Então, o negócio é muito sério. Agora, eu penso que o ambiente nosso te ajuda, você sabe muito. É o O verponário. escritório meu ajuda. Valdo, aqui no B, uma piadinha conscienciológica. Eu acho que não é à toa que o Everton tem o EV, né? No nome, né? Não, é o estado vibracional, mas eu chamo melhor, chamo o estado vibracional. Tem o Everton, né? O verbo ever, né? Que eu invejo, tu invejo, ever. Agora tem que ver o tom. Não, você tem que ver o tom. Toneladas de EV. Tom é tonelada. Né? Tonelada de energia. É o jeito. Agora, ó, nesse encerramento aqui, eu quero agradecer vocês, ao Everton, a Nara, a Mana, para nós pensarmos muito agora no livro. Quando é que ele sai? O primeiro. Depois vem mais 50 verbetes e não sei quantos livros, não é isso? Nós estamos esperando dele. Ele não pode reclamar de nada, porque ele tem capacidade para isso tudo. Sem dúvida. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 112 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados. João Paulo com 5 baia, Virgínia, 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e 1º Congresso Internacional de Serenologia, Neida, lançamento do livro, professor Marcelo da Luz, em BH, Patrícia, SP2, Curitiba, Will, conferência online da Apex. Vamos solicitar, por favor, aguardar uns minutos em silêncio. Quem precisa sair, também fazer em silêncio para poder ouvir os recados. Obrigada. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Um exemplo também, juntamente com o tertuliário, de criatividade evolutiva é a Enciclopédia da Conscienciologia, sem dúvida alguma. E
a manutenção dessa enciclopédia, dessa grande obra, é feita por todos vocês que participam do programa Amigos da Enciclopédia. Mas nós tivemos, desde o início do ano, muitas assinaturas vencidas e que não foram renovadas. Então a gente quer convidar vocês a continuarem contribuindo com esse mega empreendimento, voltando a ser assinantes do programa. É muito fácil, cada vez mais fácil. Basta entrar em contato com o CAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org e fazer sua adesão com seu cartão de crédito em mãos em até 12 vezes. É fácil e é barato. E é muito, como disse o Everton, é muito útil, prioritário e cosmoético. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar do curso Consincobaia do Conscienciograma, que no mês de junho vai ser no dia 4 de junho, num sábado, de 3 às 8h30 da noite. As inscrições já são abertas, são apenas 10 vagas, com 3 sorteios de Consincobaia. Então, Consincobaia de junho, no dia 4, sábado. Maiores informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos vocês para o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e 1º Congresso Internacional de Serenologia. Vai ser no dia 23 ao dia 26 de junho, no campus da Aracé, em Espírito Santo. Então, venha participar das conferências com professores bem experientes. Temos a palestra de Marcelo Silva sobre pacificação íntima através da projeção lúcida. Temos a palestra também de Alexandre Baltazar sobre fatuística da aplicação da técnica da Invexis. Leonardo Paludetto sobre mecanismos pensênicos, abordagem consciencioterápica aplicada à inversão existencial. Temos Celso e Maria Ângela Luckmann com voluntariado cosmopolita e serenologia. Temos a palestra da professora Laisa Pamela sobre a apresentação da inversão existencial. Teremos a uma professora de Nova York, Ashley Melidosian, sobre Teaching Existential Inversion in an International Office. Então, não perca esta oportunidade e experimente o pensene destes 2 eventos, que serão a serenologia e a mestologia. Aproveite esta oportunidade, né, que será no dia 23 ao dia 26 de junho, né, no campus da Aracé. Para maiores informações, cursos@simbexis.org ou no site da Simbexis. Esperamos lá você. Obrigada. Boa tarde a todos. O recado de hoje vai para o pessoal de BH e cidades vizinhas. O professor Marcel da Luz estará lançando seu livro, Onde a Religião Termina, proferindo palestra e também ministrando cursos baseados nessa obra. Essa obra, gente, ela constitui uma esclarecedora demolição dos mitos que fundamentam a crença religiosa. Então, quem tiver interesse no tema e discutir com o autor, compareça lá. O cronograma é o seguinte: dia 26 de maio, quinta-feira, às 19h30, será o lançamento da obra na Saraiva Mega Store Shopping, Diamond Mall. E depois, no dia 26 de maio, sábado, às 16 horas, será a palestra no IPC-BH, na Rua Padre Marinho, 455, 7º andar. E no dia 29, domingo, das 9 às 17 horas, haverá um curso baseado também na obra. O local vai ser no IPC-BH, no mesmo endereço que eu falei antes. Para maiores informações, busque o telefone 31 3222 0056 ou ainda no site www.reaprendência.org ou pelo e-mail contato@reaprendência.org. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. O nosso convite é para você que quer intensificar o rapport com os amparadores e alinhar mais o seu dia a dia com multidimensionalidade. Gostaríamos de convidá-lo para realizar o curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que vai acontecer em Curitiba nos dias 3, 4 e 5 de junho. O EPICOM será o professor Pedro Fernandes. O SCP-2 é aquele curso de imersão que visa concretizar o que você
programou para você mesmo na CP1 e ajudar na sua renovação pessoal. Ele ajuda na criação de novas sinapses, na ampliação das parapercepções e no fortalecimento energético. Mais informações você pode obter no telefone 45 2102 1448. 45 2102 1448. Obrigada. Gostaria de estar convidando, em nome da Apex, para a conferência online que vai estar ocorrendo hoje, às 15h30. Hoje será colóquios proexológicos, que é um debate sobre um verbete da enciclopédia, que tem relação com a proexologia. Hoje o verbete será a função do intermissivista. O professor da Apex que estará realizando esse colóquio será o professor Laênio Loche, estará ocorrendo aqui dentro do CAEC, na sala 2 de EAD, onde nós fazemos a transmissão. Portanto, quem quiser assistir presencialmente ou pelo site, é só acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Então, hoje às 15h30. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Inteligência Financeira Proexogênica, especialidade Proexologia. Autor Hernande Leite. Obrigado, boa tarde a todos.